Fala pessoal, tudo bem com vocês? Yuri Alberto volta a marcar, o Juan Oliveira joga bem e o Timão melhora, conquistando uma importante vitória na Vila Belmiro. O jogo termina em confusão, a crise no Peixe é sem fim e a gente vai falar do jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, você precisa baixar o OneFootball, é de graça, não custa nada e é o melhor aplicativo de futebol que existe. Ele atende todas as suas necessidades. Notícias do mundo da bola, mercado de transferências, vídeos exclusivos, transmissões de jogos das principais ligas europeias, tudo sobre o teu time do coração. Tudo o que você precisa na palma da sua mão. E agora, com a volta do Campeonato Brasileiro, os melhores momentos do Brasileirão, séries A e B, você confere no OneFootball logo que terminam as partidas. Terminou o jogo? Corre no OneFootball que você confere os melhores momentos. Não precisa ficar procurando por aí, tá tudo lá no OneFootball. O link tá aqui na descrição, você baixa gratuitamente, ele não custa nada e serve para qualquer celular. Clássico Santos e Corinthians na Vila Belmiro, que terminou antes do recomendável, antes dos 90 minutos, por conta de uma confusão na reta final que assusta. Assusta porque o futebol brasileiro convive com esse tipo de coisa há algum tempo. Depois eu vou fazer um outro vídeo aqui para trazer mais bastidores das consequências do que pode acontecer com o Santos, com a Vila Belmiro, mas fica aqui já o meu repúdio, porque a gente estava falando de dois times pressionados. O Corinthians não conseguiu desembarcar em Santos na véspera do confronto para poder se concentrar, porque houve protesto, houve ameaça e os caras sequer conseguiram descer do ônibus. Voltaram para São Paulo e só partiram para Santos, só desceram a serra horas antes do jogo. Então o Corinthians também estava pressionado, porque vocês sabem, né? Mesmo que o último jogo não tenha sido de derrota, foi um empate contra o Cuiabá em casa e haja vista ali a proximidade do time com a zona do rebaixamento, mesmo com esses 10, 11 dias de paralisação, tudo isso, né, com outros protestos que a gente acompanhou no CT, enfim. E uma pressão enorme para cima do técnico Vanderlei Luxemburgo, da diretoria e, acima de tudo, sobre esses jogadores. Mas o que falar do Santos, que também vive uma pressão de agora 9 jogos sem vencer, contando todas as competições. É curioso porque, mesmo com a vitória, o Corinthians ainda tem o Santos à sua frente na tabela, né? Um time tem 13 pontos, que é o caso do Santos. O Santos tem 13 e é 13º. O Corinthians é 14º. O Corinthians é 15º com 12, mas vejam só, o Santos não parece estar numa condição, numa posição tão grave, mas a perspectiva ela não é boa, porque o Corinthians demonstrou e apresentou melhoras no jogo de hoje, e é sobre isso que eu quero falar. O Corinthians aproveitou muito bem a parada, pelo menos nessa primeira amostra. É claro que várias vezes a gente esperou uma reação corintiana depois de um tempo, né, quando acontecia, por exemplo, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, né, o da classificação, ou depois até mesmo aquele jogo contra o Flamengo no Maracanã, em que sai o gol do Léo Pereira no final, em que o time jogou bem fora de casa. E isso é outro detalhe, foi um jogo fora de casa, onde o Corinthians historicamente não tem conseguido se impor. Talvez o Corinthians tenha entendido o momento do rival, o momento do Santos, mas se aproveitado disso. E que bom, porque se a fase do Corinthians era complicada, ele precisava resolver de qualquer forma, imediatamente. E o Corinthians resolveu, e jogando bem, e usando uma estratégia muito eficiente contra os donos da casa. O Corinthians não tinha 3 jogadores fundamentais, eu diria, para esse time dito titular. O Murilo na defesa, o Renato Augusto no meio e também o Fausto Vera. E mesmo assim, o Luxemburgo conseguiu elaborar uma escalação que foi muito inteligente no jogo inteiro. Dá pra gente entender aí como um modelo no 4-1-4-1, embora a gente saiba que o Roger Guedes é um segundo atacante. Mas ele joga numa linha aberto por um lado, teoricamente, da mesma linha do Biro do outro lado, quando os dois recompõem quando o time está sem a bola. Por dentro, você tem aqueles 3 jogadores. Tem o Rony mais à frente da defesa, né? Mas aí tem o Maicon e o Juan Oliveira. Então fecha essa linha de 4 com o Roger, o Juan,
o Maicon e o Maicon pela esquerda, o Juan pela direita e o Biro lá pela direita. Mas quando o Corinthians tem a bola, é óbvio que vira um time muito mais propositivo, com o Roger Guedes tendo muita liberdade. Ele joga como um segundo atacante, mas vejam que no primeiro gol do Corinthians ele está por dentro e pelo lado direito, recebendo a bola e encontrando um passe maravilhoso para o Juan Oliveira, que infiltra muito bem, chega na frente do João Paulo e centraliza. Reparem como esse menino para e pensa na jogada que ele vai fazer, na tomada de decisão. Isso é fundamental. O Juan Oliveira, em vários momentos, no segundo tempo, ele dá uma bola na cabeça do Yuri, que ela bate no pé da trave. Nesse primeiro gol, ele tá na frente do goleiro e ele não rifa a bola, ele cruza a bola para o Yuri. E aí, mérito do centroavante, que já tinha perdido um gol minutos antes, na cara do João Paulo, mérito do centroavante, que se desmarca, ocupa o espaço vazio, recebe a bola e finaliza rapidamente. Ela bate no Joaquim e vai para dentro do gol. Gol chorado, gol como queiram, mas gol. E aí o Yuri, 10 jogos sem marcar, consegue finalmente tirar esse peso dos ombros. Porque eu vou falar um negócio pra vocês, o Yuri, é óbvio que você vê ele jogar, ele quer dar muito certo, cara. Ele quer resolver, ele quer ajudar, ele quer fazer a coisa certa. Mas muitas vezes não consegue porque é do futebol, às vezes é da fase, um momento do time não ajuda. E em vários momentos, quando o Yuri, mesmo nessa seca de gols, você via ele fazendo o movimento correto de cabeça, bola no travessão, fazendo o movimento correto para tirar do goleiro, a bola passando isso aqui da trave. Eu falava, poxa, é questão de fase mesmo, cara. Ele não tá... e muitas vezes ele tropeçou na bola, a bola bateu na canela, perdia gols feitos. É claro, isso é do atacante, né, que tá ansioso. Mas em vários momentos eu pensava, puxa, é uma questão de detalhe mesmo, sabe? Ele tá buscando esse gol. E aí, quando termina o jogo, tem uma imagem que vai rodar, né, a internet inteira, e o Brasil inteiro, que é ele atravessando o gramado da Vila Belmiro, onde ele foi formado, né, o clube que o revelou, de joelhos, depois de ter feito esse gol. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de um jogo regular da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, num gol que ele marca numa vitória sobre o Santos. Para ele ter feito isso, e aí não sou ninguém para questionar a fé de ninguém, né, e a importância que isso tem, mas vocês conseguem entender, tô tentando entender o significado que teve esse gol para ele, pela pressão que ele estava sofrendo, ele, a família, todos os jogadores e todo mundo, mas especialmente ele e o Yuri Alberto. Há uma pressão muito grande, ele tem um valor de mercado muito alto, o Corinthians fez uma negociação mirabolante para tê-lo no elenco, né, ofereceu vários jogadores para o Zenit, e ele quer dar resposta. E a temporada tá difícil, porque o time não ajuda, foram muitas trocas de técnicos, o jogador também não tá numa fase bacana, o seu parceiro de ataque tá vivendo um momento mágico, que é o Roger Guedes, isso acaba ofuscando um pouco ele, então tá difícil pro Yuri. E esse gol eu acho que significou muita coisa. Mas tem esse brilho da jogada, do Roger aparecendo num outro espaço, do Juan Oliveira aparecendo como um veterano ali e pensando na jogada, e o Yuri marcando o gol. O Juan, cara, que marca o segundo gol com um desvio ali no meio do caminho, impressionante, né, cara? Porque ele tava muito tempo parado, tava com um contrato de empréstimo vencendo agora nesses dias, o Corinthians conseguiu estender até o final do ano, ele não era titular há muito tempo, entrou no jogo passado, foi titular e foi talvez o nome do jogo. Deu assistência, fez gol, jogou muito bem, teve outras oportunidades, ocupou muito bem aquela faixa do campo. E aí quando você pensa, poxa, o Corinthians não tem um meio-campista, tá difícil e tal, aparece um menino da base para corresponder e ter sequência. Tomara que ele tenha sequência, porque é mais um menino que o Luxemburgo vai testando dentro de uma renovação necessária que o Corinthians precisa fazer, e esse menino me parece que vai ter sequência porque ele está muito maduro. Ele está muito maduro em relação ao que ele pode fazer no Corinthians. O Guilherme Biro, que a gente sabe, tem 19 anos, também tem muita qualidade, ocupou bem o lado direito ali, muita movimentação, jogador muito dinâmico, né? Ele dá muita opção, ele pega a bola, ele carrega, ele sofre a falta, ele faz a falta, ele... Gosto de jogador vivo, jogador intenso, jogador vivaz no jogo. A gente precisa de jogadores assim. O Adson entra no segundo tempo que tem características semelhantes, mas o Biro é um talento, né? Ele tem muito talento, muita capacidade. O Corinthians pode explorar muito mais ainda do que o Biro
pode oferecer. E vejam que a gente está falando de desfalques importantes no meio-campo, por mais questionamentos que você possa ter ao Rony, tá? Tecnicamente, ele deixa a desejar. Já concordamos com isso. Mas a estratégia, diante da escalação que o Luxemburgo tinha, ela funcionou. O Michael foi bem, o Juan foi bem, muito por conta da sustentação do Rony. Ele erra alguns passes, ele erra alguns botes, ele se atrapalha muitas vezes na jogada, sim. Mas diante da dificuldade, né? Tem a questão do Cuejar poder vir ou não, tem a questão do Fausto que não jogou esse jogo. O Rony não é um titular, ele tá ali, enfim, por uma contingência, por uma necessidade, mas funcionou. Funcionou porque o Corinthians também entendeu o que o Santos podia oferecer. O Santos tem um meio-campo um pouco mais leve. Mesmo que o Rodrigo Fernandes tenha sido fixado ali, o Dodi e o Lucas Lima são jogadores mais bola no pé. São jogadores que dependem mais de um jeito propositivo da qualidade técnica, mas eles precisam de mais espaços. O Corinthians não ofereceu tanto espaço assim. Ofereceu a bola, mas quando o Santos pegava a bola, mordia, competia, roubava essa bola. E isso eu achei interessante. Foi um Corinthians que amordaçou o Santos dentro da sua casa. E com isso criou oportunidades até para fazer mais gols no primeiro tempo. No segundo, administrou mais ainda, porque a gente pode lembrar algumas chances, como essa do Yuri que eu citei, com uma cabeçada, né, no pé na trave, e algumas defesas importantes do Cássio, mas foi um Corinthians entregando mais a bola ao Santos. E aí o Luxemburgo fez algumas trocas ali, como o Juliano, que foi testado de primeiro volante no jogo treino, entrou na vaga do Maicon, e aí o Luxemburgo foi mais até protocolar do que qualquer outra coisa. O Juliano entrou no lugar do Maicon, o Matheus Araújo entrou no lugar do Juan, o Fábio Santos entrou no lugar do Matheus Bidu, só isso. Ele só fez uma troca por outra para segurar, para poder... Gil e Caetano foram muito bem na defesa, gosto muito desse zagueiro Caetano, né? E aí o que aconteceu? O Corinthians se resguardou. O Santos teve alguma ou outra possibilidade com o Mendonça, mas aí falta acabamento, né? E aí, como eu disse, tiveram essas defesas aí do Cássio, num chute do Dodi e tudo mais. O Soteldo sai machucado no intervalo, entra o Ângelo, que eu acho que até melhora, porque aí ele tem essa mobilidade, essa intensidade, como o Soteldo tem, o Ângelo também tem. Mas aí muito mais porque o Corinthians esperou e o Santos se ocupou no campo ofensivo, mas visivelmente não era jogo para o Santos buscar alguma coisa. O Santos até faz um gol no primeiro tempo, numa chegada meio aleatória, né? Porque não era melhor que o Corinthians. Logo depois, no sentido de dar uma resposta, e aí o Leandro Voaden valida um gol em que a bola bate no braço do Mendonça. E aí um recadinho aqui, rapaziada, não tem interpretação nesse tipo de lance, tá? Isso tá na regra. Lances pró-ataque que são diferentes de lances de pênalti, de defesa. Lances pró-ataque, quando a bola bate no braço ou na mão do atacante, imediatamente ele faz o gol depois, o lance tem que ser anulado. Não pode. Mesmo que bata no corpo, mesmo que ele não tenha intenção, mesmo que o braço esteja recolhido, não interessa. Bateu no braço e depois ele fez o gol, acabou, tem que anular. E o Voaden, só se ele achou que bateu no peito, né? E aí o VAR imediatamente acabou anulando. Enfim, e aí no segundo tempo, o Corinthians administrou e conseguiu uma vitória fundamental, porque, como eu disse, mesmo se desgarrando, ainda não está longe da zona da confusão, mas era uma vitória para dar uma resposta e mais do que isso, fiquei satisfeito com a atuação. Muitos podem pensar, poxa, mas o Santos está numa dificuldade e tal, será que vale a pena se empolgar, se iludir com esse tipo de jogo? Cara, eu gostei muito do jeito como o Santos como o Corinthians encarou o jogo. Eu acho que esse é o detalhe. É claro que você precisa manter essa sequência. Você precisa manter essa postura. Não vai me fazer um grande jogo, né, como fez contra o Atlético Mineiro e depois acabar tomando 3 do Del Valle, né? Tô dando um exemplo aqui. Não pode virar essa oscilação. Foi uma vitória fora de casa, num clássico, em que o adversário está em crise, mas o time, o Corinthians, também estava. Então, o importante era jogar a crise do outro lado. Foi o que o Corinthians fez. E aí termina o jogo daquele jeito que vocês viram, lamentavelmente. Espero realmente que a gente tenha punição severa, infelizmente, para a Vila Belmiro, porque quem perde com isso é o torcedor que não tem nada a ver com isso, que quer ir no estádio ver o seu time e por conta de meia dúzia, que não é meia dúzia apenas, né, mas acaba prejudicando a equipe. Mas enfim. Mas o Corinthians, que sofreu na véspera, olha a epopeia desse jogo. Sofreu na véspera com pressão da própria torcida, sofreu no jogo com pressão da torcida adversária, com bombas, com confusão, com objetos arremessados, com o Cássio tendo que sair correndo da área técnica porque virou uma fumaça completa. Cara, isso não é futebol.
Aí o Duílio, Monteiro Alves, presidente do Corinthians, vai para uma entrevista depois do jogo e fala que vai repensar a relação com as torcidas organizadas. Eu acho que demorou. Demorou porque essa relação ela não me parece saudável. Vou usar esse termo e, obviamente, sei que é uma relação complexa, não tecerei mais comentários profundos a respeito disso, mas acho que tem que ser repensado sim, porque não me parece que esteja sendo bacana. Isso vale para o Corinthians, vale para o Santos, vale para qualquer clube. Mas enfim, o que vocês acharam do jogo, das substituições, do Yuri Alberto desencantando, do Juan Oliveira? E faltou, a gente vai lembrando dos detalhes do jogo, né? O Fagner, que atuação do Fagner. Olha, lembrou os bons tempos, apoiando muito, avançando, porque aí o Corinthians com a bola propiciava isso também aos seus laterais. O Bidu sobe, mas o Fagner subia muito. Não foi aquele jogador preso, acomodado, mas fora de forma. Não. Esse Fagner é o Fagner que a gente quer ver. Agora sim, fechei meu comentário. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!